Sexta-feira, 20 de março, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café com o Cossenza, aquele comentário diário que vocês ouvem fazendo café da manhã, lavando a louça, passeando com o cachorro, enfim, o que vocês mais gostam de fazer, mas podem passar o tempo ouvindo eu falar algumas groselhas. Groselha é brincadeira, né? Eu falo sério aqui, vocês podem concordar ou não, se achar que é groselha também tá tudo bem e beleza. Bom, o assunto de hoje acho que é meio óbvio, né? Vamos falar de João Fonseca contra Carlos Alcaraz, jogo de segunda rodada do Masters 1000 de Miami, que rola hoje, sexta-feira, não antes das 8 da noite, no horário de Brasília, o primeiro jogo da sessão noturna lá em Miami. Então, vou falar um pouquinho sobre acho que o que esperar desse jogo, o que vale a pena observar no João, no Carlitos. E depois a gente tem perguntas dos apoiadores, falando sobre o João Fonseca, quase todos, mas tem uma grande participação do Wanderson Ferreira, que entrou aqui também, mandou uma mensagem no Instagram, e fala um pouquinho, levanta uma questão sobre a Bia e a Iga, que foi eliminada em Miami ontem, perdeu da Magna Linette, um resultado bem surpreendente, e um começo de ano que não é nada espetacular da Iga. Mas vamos começar a falar sobre João e Carlitos. João fez um primeiro jogo ontem contra o Marojan, que foi um jogo bom, não foi um jogo espetacular, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo bom, com altos e baixos, um segundo set que eu não gostei, e um terceiro set bem melhor, que ele aproveita os pontos de graça que ele ganha no começo do set. O Marojan praticamente dá uma quebra de lambuja para o João aproveita, eleva seu nível e fecha o jogo sem correr riscos. Teve um game ali que ele foi ameaçado num 15-30, nesse ponto do 15-30 ele joga na defensiva, consegue vencer um rally, matando ponto com um lob, evita 2 breakpoints e depois confirma o saque, se segura ali e até quebra depois o Marojan no último game. Também não foi um jogo bom no Marujan, foi um jogo com mais baixos do que altos pro nível dele, eu acho. Deu muitos pontos de graça pro João nos games de saque dele. E o João sacou bem. O João jogou no nível de Indian Wells? Não jogou no nível de Indian Wells. Isso é bem evidente. Eu não acho que seja preocupante, porque o nível de Indian Wells foi um nível bem alto. Acho que foi o nível mais alto que a gente viu o João fazer em partidas consecutivas, tanto no jogo contra o Tommy Paul quanto na partida contra o Jannik Sinner. E claro que a partida contra o Sinner foi o que chamou a atenção, porque o Sinner jogou bem e o João segurou a onda ali durante 2 sets, teve 3 set points no primeiro tie-break, teve bem no segundo tie-break também, mas acho que o Sinner é que elevou o nível nos 2 games de desempate. O que eu acho desse jogo contra o Alcaraz? Eu acho que o João tem uma vantagem aí, que é de já ter feito uma partida e de já ter entendido e observado o que ele fez bem, o que ele não fez tão bem e o que ele precisa evoluir de um dia para o outro, que ajuste que ele tem que fazer, pelo menos no tênis dele. Ele deu muito ponto de graça, ele errou muita direita, sacou o primeiro saque bem, a devolução não fez grandes coisas espetaculares, mas aproveitou ali. As 2 quebras dele, as 2 primeiras, uma no primeiro set e a outra no começo do terceiro, vieram mais em erros do Marujan do que grandes games de devolução do João. Mas está valendo, não estou tirando o mérito dele. O meu ponto é que ele não fez nada espetacular nos games de devolução. Inclusive teve um game de 0,40 no começo do segundo set, que ele perde esses 3 breakpoints. O Marujan jogou bem, é bom que se diga, mas que se ele quebra ali, de repente o jogo teria sido bem mais curto, não precisaria ter ido para o terceiro set. Mas venceu, e é bom que ele tenha vencido sem jogar tão bem, porque mostra a capacidade de conquistar vitórias, que isso é sempre importante, quando as coisas não dão tão certo, e evidentemente todo grande tenista tem dias em que a coisa não funciona do jeito que ele quer e é preciso achar maneiras de vencer. O João fez isso. Então, ele tem essa vantagem de já ter feito uma partida, vai pegar o Alcaraz que vai fazer a estreia dele no torneio, então ainda não jogou em condições competitivas em Miami, acho que o João tem uma vantagem aí. Acho que o João tem outra vantagem, que é ser o azarão,
Um pouco porque o Alcaraz entra com uma pressãozinha. Não que o Alcaraz se incomode muito também com pressão, acho que ele já está mais do que acostumado com isso. Mas porque eu acho que o João joga muito melhor quando ele está nesse personagem do azarão, do tenista menos cotado. Né? Eu lembro que quando ele entra em quadra no jogo com o Sinner, as casas de aposta estavam pagando 8-1 numa vitória do João. Então ele era muito azarão ali. Essa cotação foi mudando durante a partida, eu não lembro agora quanto ela era quando acabou, mas ela no segundo set já estava bem diferente, até porque o João teve 3 set points na primeira parcial. Então tem isso. Contra o Alcaraz, deixa eu achar aqui essa... não estou encontrando. Tá aqui. O João, a vitória do João está pagando na casa de 6-1. Ou seja, acho que tem um pouco do efeito do nível do João na semana passada, ou seja, ele já não é tão azarão. Mas ele é azarão e ele joga melhor nesse papel. Então isso é uma vantagem que ele tem. A pressão está, a expectativa maior é para uma vitória do Alcaraz. O João pode jogar solto, não tem nada a perder, não tem pontos a defender. Até tem, no passado acho que foi de terceira rodada, mas assim, não é nada muito relevante. Se ele perder nessa segunda, não é o fim do mundo, não vai significar que ele vai despencar no ranking, Então também tem isso de bom. O João já caiu bastante no ranking do começo do ano para agora, Então, os pontos que ele tinha para defender de Phoenix, de Buenos Aires, tinha uma terceira rodada no Australian Open, então perdeu bastante coisa e ok, mas está ali entre os 40 do mundo, Agora, o que eu acho interessante de observar nessa partida? Primeiro que não é justo comparar uma partida com o Sinner com uma partida com o Alcaraz. Acho que a gente está falando de 2 caras extraordinários que têm níveis altíssimos de tênis, mas que colocam na quadra, que levam para a quadra obstáculos diferentes para os adversários. Acho que o Sinner é muito evidente que é um cara que joga num nível mais alto por mais tempo. Ele é muito consistente num tênis ali nível 8,5, 9, e às vezes ele chega no 10. A gente sabe as armas dele, backhand é muito bom, ele é muito potente do fundo de quadra, mas é um jogo mais previsível. É mais... E não me entendam errado aqui, mas eu escrevi isso até no post que já está no Apoia-se, mas é mais simples você fazer um plano de jogo para enfrentar o Sinner. Você sabe o que você vai encontrar. Então, não é que seja fácil de executar, isso é outro problema. O nível, você precisa botar lá no alto. Mas é simples, razoavelmente simples, assim, entre aspas, o que você precisa fazer. Você entender o que precisa fazer é simples. O nível do que você precisa fazer, não, é altíssimo. Entendeu? Acho que ficou claro, o que eu quis dizer. Então, não acho que seja uma comparação justa. Eu acho que o Alcaraz, principalmente para esse jogo com o João, tem umas coisas que a gente que eu estou muito curioso para ver como é que o João vai lidar. Porque, primeiro, eu acho que a direita do Alcaraz é melhor que... Eu acho não, isso é meio que consenso. A direita do Alcaraz é melhor que a do Sinner, consegue ser tão potente quanto a do João, e tem mais variações. Ele pode dar mais spin, menos spin, ele pode dar chapada. É um cara que bate a direita na corrida melhor do que o Sinner. Não que o Sinner faça isso mal, mas, coincidência ou não, um cara que também, quando precisa devolver o saque aberto na direita dele, ele comete mais erros do que o ideal. Então pode ser uma saída para o João sacar ali bastante também. Mas eu acho que é um desafio maior para o João a direita do Alcaraz. Porque a esquerda do Alcaraz, que não é excelente no nível Sinner, excelente no nível Sinner, tá? Isso é um adjetivo só, pelo amor de Deus. Óbvio que é uma esquerda excelente do Alcaraz, nesse nível. Mas não está no nível da direita dele. Então, nisso, o João talvez tenha menos prejuízo trocando esquerda contra o Alcaraz do que teve contra o Sinner, mas trocando direita, acho que ele não vai ter a mesma vantagem contra o Alcaraz que ele teve contra o Sinner. Então, tem essa mudança aí. Eu acho que a direita do Alcaraz é um desafio muito interessante. Eu quero muito saber como é que o João vai lidar com isso, porque
O Alcaraz tem potência, tem velocidade para chegar nas bolas do João, tem spin, ele se defende melhor, ele contra-ataca melhor que o Sinner, então é um pouco mais complexa a coisa ali. Né? Então, outra coisa que é importante citar do Alcaraz, ele tem uma capacidade de se defender, de contra-atacar, que eu acho que é sem igual no circuito nesse nível, né? No nível que ele faz. Você tem tenistas rápidos, você tem tenistas que contra-atacam, mas fazer o que o Alcaraz faz, do nível que ele faz, nos momentos que ele, contra quem ele consegue fazer, eu acho que não tem ninguém no circuito. Matar um ponto contra o Alcaraz é mais difícil do que contra o Sinner, se você está no ataque. Então, tem isso. Acho que o João vai precisar ser muito preciso, muito incisivo e calculando bem essa relação risco-benefício, que não é nada simples contra o Alcaraz. Então, e vai ter que subir a rede, porque matar a bola só do fundo da quadra contra o Alcaraz não é fácil. Então, vai precisar subir e vai precisar jogar bem na rede, coisa que o João é capaz de fazer, mas vai precisar fazer isso com uma frequência que ele não costuma precisar fazer no circuito, porque a gente está falando de Carlos Alcaraz. E a outra coisa que o Alcaraz leva para a quadra, que eu acho que é uma arma também sem igual no circuito, é a imprevisibilidade. Né? E ele tem, tanto o que eu acabei de falar agora na direita dele, que ele pode usar uma direita chapada, cruzada para matar ponto, como ele pode dar uma bola com mais spin para empurrar o adversário para trás. Ele tem, evidentemente, as curtinhas e ele sabe o que fazer na rede. Ele sabe fazer contra curta quando precisa. Ele tem slices bons. Ele sabe usar ângulo, principalmente com a direita. Então, assim, ele tem esse potencial de colocar a cabeça dos adversários em parafuso. Eu escrevi essa expressão mesmo no texto. Então, não é simples. Né? O que eu acho que... Como é que o João vai lidar com isso? Não sei, e é isso que me deixa curioso, porque né, as perguntas que eu tenho são essas. A direita do João consegue levar vantagem sobre a direita do Alcaraz? Não sei, vamos ver. A direita do João, inquestionável, é uma dos melhores do circuito, inclusive teve um debate né, no Tennis Channel ontem sobre se já era a melhor do circuito. Acho que não, mas também acho que ele não está muito longe. Outra coisa, o João vai conseguir tomar as decisões corretas, fazer as escolhas de golpe ideais diante de um Alcaraz que vai fazer ele pensar em coisas diferentes e vai colocar bolas diferentes para o João bater ao longo da partida? Esse é outro desafio. Contra o Sinner, o João tomou decisões muito boas, mas era o que eu falei. Com o Sinner, você consegue esquematizar um plano de jogo na cabeça, porque você tem uma ideia de como vão vir as bolas, o que o Sinner vai fazer na quadra. O Alcaraz pode jogar de 15 maneiras diferentes, então o João vai ter que entender isso ao longo da partida, eu imagino. Eu acho que o Alcaraz não é um cara que você pode entrar em quadra com um plano de jogo, olha, eu vou jogar assim, 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 e você não vai precisar fazer ajustes ao longo né, de 2 sets, 3 sets, o que quer que seja. Então, vai ser interessante ver como é que o João vai lidar com isso. E a outra coisa, evidentemente, é saber se o João vai chegar no nível que ele jogou em Indian Wells. Ele não jogou, né, não chegou perto disso, acho que nessa estreia em Miami, mas ele vai ter essa chance de fazer isso contra o Alcaraz agora, nessa segunda rodada. E é outra partida dessas, sessão noturna, o mundo inteiro olhando, prestando atenção, vendo o que vai acontecer. Então eu quero muito saber, assim, né, porque esse nível que o João jogou em Indian Wells, como eu falei aqui no começo do meu comentário, foi a primeira vez que ele jogou isso nesse nível, num torneio tão grande, no Masters 1000. E ele teve 3 vitórias importantes, contra o Khachanov, contra o Tommy Paul. 3 vitórias não, 2 vitórias importantes e uma terceira atuação importante, que foi contra o Sinner, que ele perdeu. Não tinha visto isso em partidas consecutivas. O jogo do Khachanov nem foi nesse nível tão alto, mas o do Tommy Paul e do Sinner, sim. Então, a questão é, 10 dias depois disso, estando em outro torneio, outro evento, com outras condições e outro adversário de altíssimo nível, o João vai replicar o nível da atuação? Não estou falando nem de vencer, de dar trabalho, mas vai jogar num nível altíssimo? Porque
eu lembro que eu escrevi que o João jogou no nível de top 10 nessas 2 partidas em Indian Wells. Só que entre jogar em nível top 10 e ser top 10, tem um salto aí que exige consistência nesse nível. E eu acho que esse é o próximo passo que o João tem que dar. Ah, mas ele tá 40 ainda, não é hora de falar em top 10. Não é que ele vai ser top 10 amanhã, não tô falando isso, mas tô falando que ele tem esse nível, ele mostrou que ele tem o nível. Agora, ele consegue mostrar esse nível semana sim, semana não, ou toda semana, com que frequência e quanto tempo ele vai levar para alcançar essa frequência maior. E isso é o que eu quero saber, acho que é uma resposta que a gente está esperando. E talvez Miami seja o comecinho dessa resposta. Olha, ele consegue jogar 2 grandes torneios em alto nível. Maravilha. Ou não. Talvez ele volte a jogar bem em Monte Carlo, ou Madrid, ou Roland Garros. Entendeu? Acho que esse é um dos desafios que o João tem pensando em carreira. O quanto ele vai conseguir jogar nesse nível, com que consistência, né? Ele vai conseguir jogar esse nível. Então, acho que é o próximo passo que ele tem que dar, porque o nível ele mostrou que tem, mas com que frequência ele consegue botar isso em prática. Então, esse era o meu comentário sobre esse Alcaraz e Sinner. Vamos aqui para as perguntas dos apoiadores. Se você está ouvindo e não sabe o que são perguntas dos apoiadores, tem um grupo de Telegram dos apoiadores do Saque e Voleio, e lá eles mandam perguntas. E podem mandar por outros caminhos também. Pode mandar pelo chat do Apoia-se, pode mandar pelo Instagram, como o Wanderson mandou hoje. Então eu sou bem fácil de achar, né? Na verdade. Todo mundo tem meu contato. Tem meu e-mail, tem meu Twitter, enfim. Né? O meu e-mail está publicado no blog lá também. Quem quiser olhar, é só olhar. Mas vamos lá. A primeira pergunta é do Ricardo Silveira. Ele pergunta: quando entra como underdog, o João Fonseca joga mais? Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim. Ele joga solto. Eu acho que o João parou de falar em pressão e expectativa, pelo menos nas entrevistas pós-jogo, mas eu acho que ele ainda sente essa coisa de sou eu que tenho que ganhar, eu não tenho que ganhar. Eu acho que ainda está presente na cabeça dele. Acho que isso não desaparece de um dia para o outro. Eu acho que ele só parou de falar o que é bom, mas tem que mostrar isso na prática. Ele era underdog contra o Tommy Paul, no papel sim, contra o Sinner também, jogou bem. Então, são sinais. Né? Contra o Marojan, ele era o favorito, não jogou tão bem. Não sei se foi por isso, se foi por estreia no torneio, porque era um dia, ou só simplesmente um dia ruim. Mas o fato é que se a gente fizer uma compilação das últimas 15, 20 partidas do João, a gente vai ver que ele jogou melhor quando ele pegou caras grandes e quando ele não tinha obrigação de ganhar. Bom, então, um assunto interessante aqui que o Léo Zart e a Michela Guimarães falaram do saque do João. O Léo Zart escreveu o seguinte: quando o primeiro saque do João entra, ele vai bem no ponto. No entanto, quando precisa do segundo saque, está sofrendo. Hoje, o húngaro entrou várias vezes na quadra para atacar o segundo serviço. O Sinner atacou bastante também. Tem que fazer alguma mudança, não? Um saque kick ou até mais forte mesmo? E a Michelle escreveu assim: o segundo saque é um ponto fraco do João atualmente? Ou foi algo pontual só nesse jogo? Olha, eu já tinha falado antes, o Marojan é um cara que sabe agredir segundo saque, é um cara que tem uma boa devolução. Então isso já era meio que esperado, como era esperado com o Sinner, que eu acho que é o melhor devolvedor do circuito hoje, Djokovic à parte, por motivos de idade. Então isso era mais ou menos esperado. Então talvez a gente esteja com esses 2 jogos na cabeça, com a impressão de que o saque do João, o segundo saque, é vulnerável. Eu não chamaria de frágil ou de ponto fraco evidente, mas tem coisa para melhorar ali. É velocidade? Não, não é velocidade. E isso eu fui olhar. Eu já tinha uma ideia, mas eu queria ver os números exatos para falar para vocês aqui nessa resposta. O jogo contra o Marojan, o segundo saque dele andou 10 km por hora a mais, em média, do que o saque do húngaro. Contra o Sinner foram 14 km por hora a mais, a média do segundo saque. Ou seja, a velocidade não é o problema. Tá? Inclusive o jogo dele contra o Tabilo lá em Buenos Aires foram 16 km por hora a mais de média no segundo saque. 7 km por hora a mais contra o Thiago Monteiro no Rio, 7 km por hora a mais que o Ignacio Bussi no Rio.
O João só sacou mais fraco esse ano nos ATPs, em média, né, de velocidade, de segundo saque, contra o Khachanov, e foram 6 km por hora de diferença, e contra o Tommy Paul, foram 4 km por hora de diferença, que são diferenças pequenas. Então, assim, a média de velocidade não é o problema. O que eu acho, é uma teoria, porque eu não tenho como, não tenho esse dado disponível para olhar, mas é que o segundo saque dele, acho que precisa de mais profundidade, e se tiver mais kick, melhora também. Mas não acho que seja um ponto fraco, nossa, é evidente, é muito frágil. É o segundo saque da Dementieva, que aliás até a Clijsters elogiou outro dia, não sei se vocês viram esse vídeo. Foi muito louco, era o segundo saque assim, mais fraco do circuito, de longe entre as tenistas top 10. E a Clijsters falou que o saque era tão fraco que ela não conseguia fazer nada. Mas era um segundo saque fraquíssimo. Não é o caso do saque do João, velocidade não é problema, mas eu acho que sim, ele pode ganhar em spin e profundidade. Se a gente pegar a velocidade do saque do Djokovic, do segundo saque, que para mim é o melhor segundo saque do circuito, não é um segundo saque extremamente potente. Mas quantas pessoas conseguem atacar esse segundo saque do Djokovic com frequência? Tirando o Jannik Sinner, que não por acaso tem um bom histórico contra o Djokovic. Quase ninguém consegue atacar o segundo saque do Djokovic assim, com frequência. Por quê? Porque tem um bom spin e está sempre fundo. E tirando que o Djokovic às vezes força o segundo saque, né, faz quase um primeiro saque em momentos esporádicos das partidas. Então ele é um cara que tem a margem de segurança boa, a bola está sempre funda, não é uma bola que dá para o adversário dar 2 passos para dentro da quadra e baixar o cacete. Então são coisas que o João pode melhorar. Né? Eu não tenho um mapa de calor de onde estão quicando as bolas no segundo saque do João para dizer assim, olha, X% está aqui. Mas ele não tem essa profundidade toda como tem um Djokovic. Alexandre, mas você está comparando com o Djokovic, é injusto. Eu estou comparando com os melhores. E eu acho que a comparação, se a gente está falando que tem que melhorar no jogo do João, quais tem que ser os parâmetros? Então eu acho que é por aí. A gente tem que ver, é o Sinner, é o Alcaraz, é o Djokovic, porque não pode ser o Shapovalov. Né? Desculpa, os fãs do Shapovalov, não é nada contra ele. Estou falando de um tenista que é um ótimo tenista, mas ele não está nesse padrão extraterrestre que a gente gostaria que o João chegasse. Entendeu? Então não pode ser o Khachanov, não pode ser o parâmetro. Então é injusto, mas se é para olhar para onde o João tem que chegar, ou para onde ele tem margem para melhorar, a gente tem que olhar lá para cima. E por isso eu cito o Djokovic aqui como referência. Não por acaso, talvez um pouco por acaso, mas não muito, o saque do Alcaraz melhorou muito quando ele consegue um movimento que flui melhor, com menos parada, e que acaba sendo um saque parecido com o Djokovic. Com o do Djokovic. Outra pergunta da Nath. Achei que o João está se movimentando bem melhor que nos primeiros jogos do ano, mas para encarar o Alcaraz é outro nível de desafio. Qual a sua visão sobre a movimentação do João nesse contexto? Eu concordo, Nath, ele está se movimentando bem melhor. Eu acho que assim, ele quando ele volta na Austrália, naquele jogo contra o Spitzir, ele estava pesado. E assim, pesado e sem ritmo de jogo. Então a movimentação ali não foi tão boa. Acho que em Buenos Aires não foi tão boa. No Rio já estava melhor. Não dá para dizer, olha, foi espetacular. Não. Mas em Indian Wells acho que ele se movimentou muito bem. O João não se defende mal. Talvez ele não seja espetacular em contragolpes, como, né? Aí vou fazer outra comparação injusta, né? Não está no nível Alcaraz. Mas eu não acho que ele se defende mal ou que ele se movimenta mal. É outro daqueles quesitos que a gente fala, pô, tem margem para melhorar aí. Mas ele também tem 19 anos. Essas evoluções físicas nem sempre vêm com essa idade. Né? Às vezes aparece com 21, 22. O Sinner deu um salto quando já era top 10. Então ele chegou lá, não se movimentava tão bem. Ainda né, ele nunca vai se movimentar, acho que tão bem quanto o Alcaraz, mas, cara, o que o Sinner faz batendo desequilibrado na bola, ou chegando, se esticando para bater na bola, é de um nível, né, estratosférico. O João pode chegar nesse patamar aí. Mas tem margem, né? Pergunta do Lucas Parra, que é a última sobre o João Fonseca.
Qual a diferença no plano tático na postura que o João deve ter para encarar o Alcaraz comparando com o jogo contra o Sinner? Acho que eu já abordei isso, né, em tudo que eu falei, Lucas. São mundos diferentes. Contra o Alcaraz, eu acho que o João vai ter menos vantagem na direita, mas também não tem muito para onde fugir, sabe? Ele vai ter que tentar impor a direita dele, mesmo que seja contra a direita do Alcaraz, de preferência a direita dele contra a esquerda do Alcaraz, mas aí o Alcaraz vai cruzar a esquerda com a esquerda e o João vai ter que trabalhar por ali também. Eu acho que a esquerda paralela do João pode fazer alguma diferença, mas aí, né, tem pouca margem, porque aí o Alcaraz pode chegar de direita e machucar também. Então, eu não sei se tem algo que o João possa fazer que vai dar uma vantagem tática muito grande, pelo menos em termos táticos, de casamento de jogo, de matchup, sabe? Porque eu acho que o que ele faz bem, o Alcaraz faz bem também. Eu acho que o Alcaraz saca tão bem ou melhor que o João, acho que o Alcaraz devolve melhor que o João, acho que a esquerda do Alcaraz é tão boa ou melhor que a do João, e acho que a direita do Alcaraz é pouco melhor que a do João. Se o João der curtinho, o Alcaraz chega bem e sabe o que fazer na rede. Se o Alcaraz der curtinho, o Alcaraz, eu acho que ele é melhor em curtinhas que o João. São vantagens pequenas aqui e ali. Não é que o Alcaraz seja um tenista de um nível completamente diferente do João, no sentido de que, putz, não é um profissional contra um amador, sabe? Não é um profissional contra um juvenil. Não é isso tudo. Mas eu acho que se a gente soma tudo, o Alcaraz, tudo que o João faz bem, acho que o Alcaraz faz um pouco melhor. E aí fica difícil você traçar um plano, uma estratégia para minimizar o que o Alcaraz faz bem. Porque isso significaria que o João teria que jogar com algo que não é o jogo A dele, com as principais armas. Eu acho, se eu fosse técnico, e graças a Deus que eu não sou, mas se eu fosse técnico, eu diria, olha, vamos tentar começar o jogo encarando a direita do Alcaraz. E aí vamos ver o que acontece. E aí faz os ajustes que precisar depois. Mas eu acho que o começo do jogo, por ser a primeira partida oficial entre eles, e aliás é bom que se diga, não tem nada a ver com o que aconteceu na exibição de Miami de dezembro, é uma comparação que não cabe de maneira alguma, mas eu acho que como é o primeiro jogo entre eles, acho que cabe começar pelo ponto forte. Tenta impor o que você faz de melhor. Não deu certo? Aí, né, vamos pro plano B. Mas é importante que tenha um plano B, já pensado antes de entrar em quadra, né? E para terminar, tem a questão do Wanderson aqui, que ele lembra da derrota da Iga, e ele escreve assim: eu sinto similaridades entre a queda de nível dela e a da Bia, uma queda abrupta de confiança antecedida pela queda de nível técnico. Acha possível fazer esse paralelo? Acho possível, proporcionalmente falando, né? A gente está falando de dois níveis diferentes, mas sim. E quando eu digo níveis diferentes é porque não só porque a Iga está num nível mais alto que o da Bia, quanto a queda da Bia foi mais brusca do que a da Iga. Né? O nível de tênis da Bia hoje está realmente preocupante ao ponto dela perder jogo em estreia de 125. Né? Era Fruvirtova, que é uma boa tenista. Beleza, mas o que a Bia jogou ali, o que a Bia jogou contra a Kate Boulter antes, nossa, foi horroroso. Sabe? Essa partida agora que ela faz em Miami é trágica. A Iga teve uma queda do nível dela. Acho que, assim, talvez se ela não tivesse vencido o Wimbledon ano passado, a gente estaria falando já com um pouquinho mais de frequência ou com um pouquinho mais de intensidade sobre essa queda da Iga. Mas óbvio que você ganha um Wimbledon, você dá uma amenizada no que está acontecendo, né? Não é que você joga para baixo do tapete uma queda de nível, uma queda no ranking, ou o fato dela não estar conseguindo acompanhar a consistência da Sabalenka. Mas, se a gente tira o Wimbledon da equação, a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza, eu acho que a temporada da Iga deixou a desejar. Mas ok, você termina a temporada campeã de Wimbledon, você vai ficar reclamando muito? Não vai. Talvez isso tenha até atrapalhado a própria Iga nisso de reconhecer ou de diagnosticar algo que não vinha dando certo. Mas o fato é que eu acho que proporcionalmente, né, ali no nível dela, ela continua caindo. E isso acho que preocupa mais.
E é isso, gente. Terminamos por aqui. Meia hora de café com Cossenza. Até amanhã, né? Para os apoiadores, eu volto, né, depois de Alcaraz e Fonseca para fazer análise flash, evidentemente. Já tem o Café com Cossenza aqui, tem o texto prévio também no Apoia-se, tem conteúdo. Quem quiser falar durante o dia, estarei no Telegram, no nosso grupo. E é isso. Para o pessoal do Café com Cossenza, até amanhã.